A paz do Senhor Jesus a todos. Gostaria de compartilhar uma palavra para a reflexão dos irmãos de toda a igreja, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 1 em diante. Diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel, tendo visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Uma palavra que a gente já conhece, né? A qual Deus aqui ele instrui Moisés no Monte Sinai para que levasse, né, o povo até a terra prometida. Aqui a gente começa a entender desde a trajetória, quando Deus tirou o povo do Egito e o levou para o deserto em direção a Canaã. Nós vemos aqui como que Moisés atentou às palavras, diligentemente nas palavras que o Senhor tinha dado, a direção que o Senhor tinha dado para que ele liderasse todo aquele povo. Quando a gente começa a ler o livro de Êxodo, a gente começa a entender, pelo menos eu tive esse entendimento, que o propósito maior de Deus não foi levar o povo até Canaã. O propósito maior de Deus não foi levar o povo, tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Esse não foi o propósito maior de Deus. Porque Deus aqui ele começa um tratamento com o povo no deserto. Deus começa a moldar o caráter de Moisés e do povo, enquanto eles caminhavam ali para o deserto. A gente lê mais um pouco à frente, o versículo 11, que diz assim: estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido ao monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. Aqui a gente vê a diferença de Deus para com o povo. Aqui a gente começa a enxergar a distância que nós estamos, a distância moral que o homem está de Deus. Aqui a gente começa a entender, né, um atributo valioso de Deus, que é a sua santidade. Deus ele dá uma direção para Moisés para que ninguém tocasse no monte, porque naquele monte ali ele iria descer à vista de todo o povo. Então a gente começa a entender o tamanho da santidade de Deus. Ninguém poderia tocar naquele monte. Quando Moisés chega até Deus, ele diz para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar aqui é santo. E às vezes a gente quer levar a vida de qualquer maneira. Às vezes a gente quer levar uma vida sem santidade. Deus ele diz que nós devemos ser santos, como Ele é santo. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus. E muitos acabam negligenciando, né, essa direção de Deus, que é de buscar a santidade do Senhor. Moisés aqui ele orienta o povo a não tocar no monte, porque Deus iria descer naquele monte. E mais à frente a gente continua lendo, no versículo 16 diz: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Ou seja, eles sentiram temor de estarem na presença de Deus.
Às vezes, por causa da nossa caminhada, às vezes por causa das dificuldades, nós acabamos perdendo o temor. Mas quando a gente olha para Moisés, a gente vê que Moisés é o mesmo. Desde lá quando Deus chamou ele pela primeira vez, no monte, até aqui agora. Porque Moisés, ele leva o povo no Egito, traz o povo do Egito e leva para o deserto numa peregrinação de 40 anos. Só que nesses 40 anos, eles sentam na campina de Moabe por 2 anos para ouvir as instruções de Moisés. Então, na verdade, eles se deslocaram por 38 anos, porque 2 anos Moisés ficou dando instruções para eles de como seria a trajetória, de como eles teriam que se portar e de como eles receberiam a bênção de estar na terra prometida, porque Deus já havia prometido para Moisés. Então a gente começa a entender que tudo na nossa vida nós precisamos de instrução. Tudo na nossa vida, até mesmo para as bênçãos, porque aqui Deus tinha prometido que tiraria o povo do Egito e levaria para a terra prometida, mas antes eles receberam a instrução. Muitos hoje têm perdido a bênção porque têm negligenciado a instrução. Instrução é essa que eu digo, que é a pregação da palavra. A gente vê nas orações, são poucas pessoas que estão lá participando. A gente vê quando a igreja estava aberta, a escola bíblica, poucos iam para receber a instrução. As pessoas não querem receber a instrução. Depois, quando recebem a bênção, não sabem administrar e a perdem. Por quê? Porque negligenciaram um quesito importante, que é aprender do Senhor. Deus colocou um líder à frente de Moisés. Deus colocou um líder à frente de Israel, que era Moisés, para liderar o povo. E o povo não dava a honra merecida a Moisés. E o povo não entendia que Moisés estava ali para libertá-los e também para libertá-los da ignorância através da palavra. E assim é no dia de hoje. Muitos entram nas igrejas, ouvem uma boa palavra, mas negligenciam essa palavra, achando que aquela palavra não vai fazer diferença em sua vida, que não precisa buscar como deveriam buscar, que só alguns podem alcançar. Muitos pensam assim. A gente começa a ler um pouco à frente, no versículo 18 do capítulo 20, diz assim, Moisés começa a mediar entre o povo. Ele diz assim: todo o povo presenciou os trovões, e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Aqui a gente começa a ver, e a entender que o povo, de fato, eles não queriam ter a intimidade que Moisés tinha. Numas lives passadas, o nosso pastor pregou a respeito de Pedro, que Pedro seguia Jesus de longe antes da crucificação. E quando a gente segue a Jesus de longe é porque a gente está com dificuldade, a gente não consegue crer, a gente não consegue estar próximo, a gente não consegue se doar inteiramente. E a gente vê o povo de longe observando. O povo se estremece quando ali começa o tremor do monte, os terremotos, os trovões, tinha fumaça, tinha fogo, ou seja, o povo não quis ter intimidade, mas Moisés, ele esteve naquela presença maravilhosa de Deus, e mais à frente a gente lê que Moisés entrou na nuvem espessa, ou seja, Moisés entrou para um diferencial. Moisés, ele entrou para ter uma intimidade maior com Deus, quando o povo não queria ouvir Deus e só queria ouvir a Moisés. Aí a gente começa a entender quando muitos hoje, nos dias de hoje, diz que é Deus, não é Deus falando, é o homem falando, que é o homem falando. A gente escuta muito isso, mas eu começo a entender que esses que dizem isso é porque não tem intimidade com o Senhor, porque o povo aqui só queria ver Moisés falando, só queria ver o homem falando. Eles não queriam ver Deus mesmo se manifestar, porque eles sentiram temor, eles sentiram medo de estar na presença de Deus. E
tem acontecido hoje com muitos. É medo de estar buscando, é medo de se entregar totalmente, é o medo de se entregar para as coisas de Deus, para as coisas do reino, é um medo que aprisiona as pessoas. A gente olha hoje para esse cenário, né, que a gente tem passado, um cenário onde estamos passando por uma pandemia e as pessoas estão com medo de sair de suas casas, as pessoas estão com medo de buscar o Senhor. E olha que hoje não tem trovões, meus irmãos, olha que hoje não tem fogo, olha que hoje não tem fumaça, hoje o monte não se estremece. É apenas um vírus que as pessoas tornaram esse vírus como um gigante que elas mesmas não conseguem vencer. Quando Deus fala na tua palavra que Ele nos chamou por cabeça e não por cauda. E muitos hoje têm se portado como cauda, porque têm se atemorizado diante da dificuldade, ao invés de acreditar e depositar totalmente a sua confiança no Senhor. Aqui no versículo 4 do capítulo 19, olha só o que Deus diz. Tende vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Não sei se os irmãos sabem, mas uma águia, quando ela quer ensinar um filhote, né, a voar, ela coloca o seu filhote em cima da sua asa, tira do conforto do seu ninho, coloca em cima das suas asas, e ali ela sobe, 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 sobe. E quando ela começa a observar que o filhote está seguro, que o filhote está gostando da viagem, do passeio, ela simplesmente encolhe as suas asas. E o filhote começa a cair, começa a descer. E quando ele pensa que ele vai morrer, a mamãe águia pega ele de novo e leva lá para cima e repete esse processo até ele aprender a voar. E Deus se compara a uma águia levando os seus filhotes sobre as asas. Assim somos eu e você. Deus, ele nos coloca nas asas e às vezes ele encolhe as asas. Nós pensamos que não temos mais jeito. Nós pensamos que estamos chegando no fundo do poço, que vamos até morrer. Mas quando nós menos imaginamos, o Senhor nos pega de volta e nos leva para cima. A palavra aqui vem fazer referência ao povo de Israel, porque muitas das vezes o povo murmurava, era quando Deus encolhia as asas, e o povo murmurava contra Deus. Mas não sabia que Deus tinha tirado eles do conforto, aparentemente um conforto no Egito, para que eles crescessem nesse processo da terra prometida. E aqui vem a resposta, quando eu falei lá no início, que eu tenho certeza que o propósito maior de Deus não era levar eles, somente levar eles para a terra prometida. Mas ele responde aqui. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. O propósito de Deus nas nossas vidas é que nós venhamos nos chegar a Ele. O propósito do Senhor em nossas vidas é que nós venhamos ter uma intimidade maior com o Senhor. O propósito de Deus para mim e para a sua vida é que nós venhamos buscar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a força que ainda existe em nossos corações, e entregar para Deus todo o nosso ser, para servirmos a Ele realmente. Não fazemos como o povo, observando o Senhor de longe. O temor que nós precisamos ter é o temor de pecar contra Deus. É realmente apresentarmos para Deus uma santidade pura. É sermos verdadeiros com o Senhor. Isso vai fazer diferença em nossas vidas. Porque ele bem diz aqui: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, Deus diz para o povo de Israel que eles iriam ser nação santa e reino de sacerdotes. Mas lá em 1 Pedro 2, versículo 9, Pedro diz assim: Pedro 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando outrora Deus desejava que o povo fosse nação santa, sacerdócio real, Pedro diz que a igreja é. Irmão, isso é muito forte. Porque quando Deus tinha um projeto para Israel, Israel rejeita esse projeto. Porque você vê que no desdobrar da história, até hoje, atualmente, os judeus eles não aceitam Jesus como Messias, eles ainda aguardam o Messias. Pedro ele vem falar que a igreja do Senhor é nação santa, povo escolhido. Meus irmãos, nós precisamos tomar posse dessa palavra. Se nós somos nação santa, povo escolhido, sacerdócio real, na presença do Senhor, e Ele vem dizendo aqui no final, Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós devemos aqui olhar para de onde Deus nos tirou e onde Ele nos colocou hoje. Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E onde há a luz do Senhor, tem que haver o brilho do Senhor, tem que haver o brilho do Espírito Santo em nossas vidas. Moisés, quando ele desce do monte, quando ele dava a instrução para o povo, antes de ele dar a instrução para o povo, que ele recebe ali de Deus os 10 mandamentos, que ele desce do povo, as pessoas não conseguiam olhar para o seu rosto, de tamanha glória que era a presença e a intimidade de Moisés para com Deus. Nós precisamos buscar essa intimidade, meus irmãos. Nós precisamos, de fato, aproveitar esse momento onde estamos em nossos lares, com nossas famílias, para nos dobrarmos ao Senhor, para buscarmos mais intimidade, para nos entregarmos mais na presença do Senhor. Porque uma coisa eu digo, é gratificante. Como Deus ele levou o povo de Israel em suas asas, provando o povo, assim nos leva diante dessa pandemia. A igreja se encontrava em seu ninho, confortável, mas quando Deus nos tira do ninho, é para a gente aprender a voar. Então não é momento da gente ficar dentro de casa chorando, não é momento para a gente ficar dentro de casa olhando para os problemas, não é momento para a gente ficar dentro de casa pensando nas dificuldades que vão ocorrer com o país, com a economia, com a pandemia, mas é momento de crermos na palavra do Senhor. Porque muitos crentes têm dado ouvido o que a OMS diz, têm dado ouvido para que o plenário diz, têm dado ouvido para que os políticos, para que o governo. Nós devemos dar ouvido para que o Senhor está falando. E o Senhor tem falado para a igreja através das lives, através das orações. O Senhor tem falado que Ele nos escolheu para sermos cabeça e não cauda. Independente da situação que estamos enfrentando, o Senhor é conosco. Que Deus possa abençoar a igreja com essa palavra, que nós venhamos nos fortalecer a cada dia e crermos que o Senhor está trabalhando ao nosso favor. Um grande abraço aos irmãos e que Deus abençoe.